Vamos agora fazer a análise técnica e tática do time da Ferroviária que vai enfrentar o Remo hoje, nessa sexta-feira. E se você quiser ver esse jogo, vai lá na TV Pará Esportes, nós vamos transmitir. TV Pará Esportes no YouTube, vamos transmitir com exclusividade e com a narração hoje. Novidade, hein? Narração deste que vos fala. E eu também vou fazer essa análise e, mais uma vez, vale lembrar, tá? Que essa é a terceira análise que eu estou fazendo aqui nesse canal. E quem viu a análise e depois viu o jogo, já sabe que a gente acertou tudo. Tudo que eu falei aqui aconteceu no jogo, na análise do jogo do Remo contra o Novo Horizontino, na análise do jogo do Remo contra o Avaí. Tudo que eu falei, cada ponto de atenção, cada erro do time do Novo Horizontino que eu citei aqui, aconteceu no jogo. Inclusive os gols que o time adversário do Remo tomava, né, do modo como eles tomavam, aconteceu exatamente como eu falei aqui. Então a análise aqui é quente. Você precisa se inscrever aqui se você está no YouTube. E se você está no Instagram, você precisa me seguir para você não perder essas análises, porque no domingo também vai sair uma análise do Atlético Paranaense, inclusive desse jogo aqui que a gente vai ver. Só que nesse momento vamos estudar a Ferroviária, não o Atlético Paranaense. Quando eu for fazer o jogo do Paysandu, a análise do jogo do Paysandu do Atlético Paranaense, eu também vou pegar esse jogo aqui como exemplo e também o último jogo do Atlético Paranaense. Então, você já precisa compartilhar esse vídeo para o seu amigo que é Paysandu, ou se você é Paysandu, já fica ligado aí, porque vai ter análise do Paysandu também. Hoje vamos falar da Ferroviária, dividir em pontos pequenos e vai ser bem resumido, vai ser bem rapidinho, só para você entender como joga o time da Ferroviária, como vem o time da Ferroviária com muitos desfalques para esse jogo do Remo e, principalmente, ataque, defesa e o que o Remo precisa fazer para vencer o time da Ferroviária. Beleza? Aqui no início a gente já consegue notar que o time da Ferroviária joga aqui com 4 defensores, uma dupla de zaga, porém a Ferroviária defende em bloco, muito parecido. Aqui a gente vê essa linha de 4, mas joga muito parecido defensivamente com o Novo Horizontino. Isso é complicado porque o Remo não conseguiu fazer gol contra o Novo Horizontino, além do gol do Davó que saiu aos 10 minutos daquele jogo. O Remo não conseguiu mais furar a defesa do Novo Horizontino. Não vai ser a mesma coisa contra a Ferroviária, Renato? Eu acredito que não, e eu vou mostrar porque você vai entender. Porque apesar dessa semelhança com o time do Novo Horizontino, a Ferroviária tem muitas falhas na parte defensiva que fazem eles serem diferentes, apesar de terem uma mesma ideia. A ideia é igual, só que a execução é diferente. A ideia de defender é igual do Novo Horizontino, da Ferroviária, mas a execução é diferente, você vai entender por quê. Então eles costumam jogar aqui no 4-3-2-1. E eles têm uma estratégia de defesa e ataque que é muito interessante. E eu vou citar para vocês daqui a pouquinho. Vamos pegando ponto a ponto aqui. O Atlético Paranaense. Esse jogo foi na penúltima rodada, não foi na última. Por que eu peguei esse jogo e não o jogo contra o Operário da Ferroviária? Porque o jogo contra o Operário foi 0-0. Então aqui aconteceram gols e vai poder me ajudar a ilustrar melhor o que eu quero passar sobre a Ferroviária. Até porque o jogo contra o Operário foi 0-0, eu vi o jogo e não tem muita diferença do comportamento da Ferroviária com o comportamento deles nesse jogo aqui, beleza? Então vamos seguindo. O Atlético Paranaense, esse jogo aqui foi 1-1, o Atlético Paranaense jogando em casa. Eu peguei justamente para ver como é que a Ferroviária costuma jogar fora de casa, como hoje contra o Remo vai jogar fora de casa. Então aí, a Ferroviária, olha só essa estratégia da Ferroviária. Eles costumam atrair, por quê? Porque o Atlético Paranaense, isso já serve para o jogo do Paysandu, é um time que gosta de fazer marcação alta. Eles marcam a saída de bola. Então, como eles marcam a saída de bola, a Ferroviária montou aqui uma estratégia, não sei se é costume deles, porque eu não vi eles fazendo isso contra o Operário. Não, na verdade eles fizeram sim, mas não conseguiram fazer gol, assim como aqui também não conseguiram. Mas, por um detalhe, o Remo não pode vacilar. Você sabe como é que às vezes o Remo é azarado, né? Então é um ponto de atenção em relação a isso. Eles vão sair de bola aqui, 10 minutos de jogo. Eles vão sair com a bola aqui e o Atlético Paranaense já está marcando em cima. E olha o que eles vão fazer. Sai jogando atrás e busca isso aqui,
Aqui já quebrou o Atlético Paranaense. Já vai sair no mano a mano aqui, ó, 2 contra 2. Então eles têm o costume de atrair, eles fazem isso em outros momentos do jogo. Eles atraem o adversário para lançamento longo. Então, atenção, como joga o Atlético Paranaense? A Ferroviária. Como joga a Ferroviária? 4-3-2-1. Tem a estratégia de atrair o adversário para fazer lançamento longo. Então você, quando você estiver vendo o jogo, lembre da minha análise. Quando a Ferroviária tiver saída de bola, eles gostam de sair no passe curto. Então eles gostam de atrair o adversário para tentar surpreender no passe longo. Como agora aí, por exemplo. Ó. Olha esse lance que teve. Aqui, ó, já quebrou a defesa do Atlético Paranaense. É um desespero. A sorte é que ele não bateu de primeira. Ele dominou e deu tempo aí da defesa se recompor. Mas essa é uma das estratégias aí do time da Ferroviária que o Remo tem que se atentar. Outra característica deles, falando de defesa, é a questão deles defenderem em bloco. Por isso a semelhança deles com o Novo Horizontino. Eles também defendem em bloco. Olha, aqui ó, tem 10 jogadores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jogadores na defesa, 10 jogadores na área, um jogo 0-0 com 14 minutos do primeiro tempo. 10 jogadores na área. Vocês sabem que quanto mais o time tem jogadores no campo de defesa para defender, mais ruim vai ser para eles saírem no contra-ataque. Então se tem aqui, ó, tá, meu time consegue defender com 6 jogadores na área. É ótimo, porque fica muito mais jogadores aqui fora, você consegue pegar a segunda bola e você também consegue armar um contra-ataque em velocidade, porque você tem um volume maior na hora que você recuperar a bola. Não é o caso da Ferroviária, assim como também não era o caso do Novo Horizontino. Eles ficam muito na defesa e aí quando recuperam a posse de bola é sair devagar todo mundo tocando bola, porque quando tá todo mundo aqui no mesmo bloco, para sair fica mais complicado. Então, ao mesmo tempo que tu tá saindo, a defesa tá se recompondo. Então, para você pegar o adversário no contra-ataque já é um pouco mais difícil. Entendeu? Por isso que eu notei essa semelhança da Ferroviária com o Novo Horizontino. Por que eu disse que a execução deles é errada? Eu vou mostrar para vocês agora. Eles são péssimos na marcação. Péssimos na marcação. Meu irmão, ainda bem que eu não sou torcedor da Ferroviária, porque eu ia ficar com muita raiva. Porque eles são muito ruins para marcar. Eles têm um volume muito grande de jogadores dentro da área, mas eles não conseguem não fazer o adversário tocar na bola. Aqui, ó. Tem 10 jogadores aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogadores do Atlético Paranaense contra 10 da Ferroviária. E o jogador do Atlético Paranaense ainda toca na bola. Entendeu? E eles ficam desesperados. Por quê? Um outro costume, falando ainda de defesa da Ferroviária, é os jogadores da defesa ficarem olhando a bola. O adversário deles está aqui e eles ficam olhando a bola. Lá vem a bola. Quando eles vão ver, o cara já está sozinho. A bola sobrou pro cara sozinho. Sozinho. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no jogo. Então, esse é um ponto de atenção que tem que ser observado e tem que ser aproveitado pelo Remo. Mais uma vez eu mostro e falo também dessa complicação do time do Remo, que é a bola aérea. O Remo não tem forte de bola aérea. Eu falei isso e no jogo contra o Avaí, o Davó fez um gol de cabeça. Perfeito, mas porque o Remo soube aproveitar a marcação ruim que o time do Avaí faz na bola aérea. Foi exatamente o que aconteceu. Eu falei isso na minha análise. Na hora do jogo, o Remo fez um gol de cabeça com o Davó e o Pedro Rocha sofreu o pênalti mais uma vez na bola aérea. Então, já falei pra vocês, não é porque eu sou pajé. A gente faz, vê como é que o time se comporta, mostra aqui pra vocês e na hora do jogo acontece exatamente porque se você tá vendo aqui que o time tem esse costume de jogar desse jeito, é muito provável que no jogo que vai acontecer, ele vai jogar do mesmo jeito, porque isso é uma coisa comportamental. O time tem a tendência a jogar desse jeito. Então, para que um time mude o jeito de jogar, é muito complicado, são 11 jogadores. E um técnico geralmente costuma a agir dessa maneira. Então, por conta dessa situação ser comportamental, a chance de a gente analisar aqui, dizer como um time joga e acontecer no gramado é muito grande. Então, como eu falei para vocês, péssimos na marcação, ó.
O jogador do Atlético Paranaense pega a bola, já vem descendo, já vem um bloco aqui, ó. Esse jogador aqui que eu não consigo ver quem é, já tá chamando. Então ele já vem defendendo em bloco, ó. Só vai ficar ele aqui na frente, ele já vai descer. Só que eles olham muito a bola. Ó, aqui eles não percebem que já tem dois se marcando aqui, ó. Então eles têm esse costume, já se desmarcou, já chegou na bola. Entendeu? Aqui a marcação, ó, já foi. Então eles são muito ruins, eles olham a bola, eles não olham o jogador. Eles olham a bola. Por isso que eu falei que se eu fosse torcedor da Ferroviária, eu ia ficar muito aborrecido. Ainda bem que eu não sou. Olha só. O Allan Kardec perdeu o gol. Mas aí a marcação, meu amigo, já tinha dançado faz tempo. Então isso o Remo tem que se atentar se o Remo quiser vencer aí esse time da Ferroviária hoje lá no Mangueirão. Ei, silêncio que eu tô gravando, porra. E outro detalhe em relação à defesa desse time da Ferroviária é que eles erram muitos passes, mas muitos passes, principalmente no ataque. Eles erram muitos passes. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar todos os lances aqui, mas se você quiser assistir esse compacto depois, né, você que tem mais interesse, não quer ficar só na minha análise, assiste esse compacto e depois assiste o compacto que teve entre Ferroviária e Operário. Eles erram muitos passes. Não é à toa que a Ferroviária ela veio numa descida e hoje ela se encontra na zona de rebaixamento. Foi um dos times que subiu junto com o Remo do ano passado para a Série B e esse ano realmente de uns tempos para cá está desempenhando muito mal, apesar de ter apenas 4 derrotas, tá? 4 derrotas apenas, não perdeu para o Novo Horizontino, não perdeu para o Curitiba, não perdeu para o Goiás, não perdeu para o Remo, tá? Esse time da Ferroviária, mas tem ido muito mal porque não está somando pontos que deveria. Joga mal fora e dentro de casa. Ó, mais uma vez descendo em bloco, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores contra 4 do Atlético Paranaense. Sempre que defendem em bloco. Qual é o problema de você defender em bloco? Os jogadores têm que subir e descer, subir e descer, subir e descer. Isso cansa o time. Cansa o time. Esse é o problema, na minha opinião, por isso que eu não gosto de defesa em bloco. Eu prefiro defesa em linha, só que também a defesa em linha tem os seus perigos, tem os seus defeitos, as suas fraquezas. Mas eu prefiro defender em linha do que defender em bloco, porque eu penso muito no contra-ataque. Então aí, ó, mais uma vez, 2 jogadores para marcar um só do Atlético Paranaense e o cara ainda pega na bola e ainda vai chutar. Entendeu? Então o Remo tem que aproveitar isso. Contra-ataque. O Remo tem que aproveitar muito, cara. Muito, muito. O Remo tem tudo para vencer esse jogo no Mangueirão. Mas não pode vacilar como o Atlético Paranaense vacilou nesse jogo aqui. E eu vou mostrar por quê. Ó, aí esses foram os lances do primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo aqui. Já no segundo tempo, ó, o que eu falei agora há pouco. Eles tocando bola no campo defensivo. Perdeu a bola. Eles têm costume muito de fazer isso, esse time da Ferroviária. Perder a bola ou dar passe errado. Olha só esse lance aí, ó. Aqui, o Allan Kardec vacilou. Porque, ó, o Mendonça estava sozinho aqui e ele preferiu chutar. É esse tipo de coisa que o Remo tem feito que ele não pode fazer contra a Ferroviária nesse jogo. É ficar atento, ser decisivo, fazer o gol no momento em que tem que fazer. Qual é o bom momento para fazer gol? Todas as oportunidades que você tiver. O aproveitamento tem sempre que ser maior do que 70%, 60%. É o mínimo para um time profissional de futebol. O Remo tem que aproveitar. Olha o que o Atlético Paranaense fez, por exemplo. Teve mais volume de jogo, teve mais chances, desperdiçou e acabou empatando em casa com a Ferroviária. É uma coisa que o Remo não pode deixar acontecer. O Remo já cedeu o empate contra a Ferroviária na primeira rodada lá em São Paulo e o Remo não pode cometer esse mesmo erro 2 vezes, hein? Tem que ficar atento. Você que vai ver o jogo, já lembra da minha análise quando você estiver assistindo. Ó, mais uma vez, bola aérea. Olha como eles são fracos na bola aérea. Todo mundo olhando a bola. Quando acontece o primeiro toque, todo mundo fica igual o urso do pica-pau na defesa da Ferroviária. Olha só, lançamento, primeiro toque.
Todo mundo olhando a bola. Já tem aqui, ó, quase 2 jogadores. E eles têm mais jogadores da defesa, hein? Eles têm mais jogadores da defesa. Vai acontecer o segundo toque. Aí vai embananar tudo. Segundo toque, ó. Quem tocou na bola já foi o jogador do Atlético Paranaense, ó. Primeiro toque, Atlético Paranaense. Mais gente na defesa, vai sacando. Segundo toque, mais um jogador do Atlético Paranaense. Deu o toque, ó, já foi 2. Perdidaços. Já foi 2 numa bola só. O Patrick já ficou sozinho. Aí o Patrick também foi burro pra cacete, vamos combinar. Mas olha só a deficiência desse time da Ferroviária. O Remo tem que aproveitar isso. Mais uma vez eu falo, bola aérea não é o forte do Remo, mas o Remo tem que aproveitar isso. Como não era o forte do Remo, contra o Avaí fez gol de cabeça. Então o Remo tem que tentar aproveitar isso. Vamos seguindo. Mais uma vez aqui, ó. Bola em posse da Ferroviária. Olha o que eles vão fazer. Passe errado. O cara quis dar um passe de letra, de calcanhar, sei lá que foi. Mais um passe errado. Olha como a zaga fica perdida deles. Vai 2 na bola, já fica um sozinho aqui, não tem tempo de recuar e tomarão um gol. Eles têm muita deficiência de marcar, de olhar para a bola, de deixar jogador sozinho, livre de marcação e de errar muitos passes no ataque. Esse tipo de coisa o Remo não pode perder. O Remo não pode deixar essa oportunidade passar. Aqui o Atlético Paranaense fez. No ataque, Renato, você não falou do ataque da Ferroviária. Pois é, né? Porque a Ferroviária não atacou nesse jogo. Mas tem um lance de ataque aqui, ó, que a Ferroviária acaba achando um gol. Deixa eu ver se é nesse aqui. A Ferroviária ela acha um gol. Foi nesse lance aqui, ó. Nesse lance. O cara fez o cruzamento. Ataque rápido, porque aqui a Ferroviária, como ela estava perdendo, ela teve que se lançar o ataque. Esse tipo de coisa que o Remo não pode vacilar. Mais uma vez, eles atraíram o Atlético Paranaense, lançamento longo, a bola chegou aqui no ataque, e aí, numa bobeada do Atlético Paranaense, o jogador do Atlético Paranaense acabou deixando a mão. Ó, vou deixar aqui o lance para você ver. Ele deixou a mão, ó. Deixou a mão, aí pênalti. Discutível ou não, aí já vai de você. A bola bate no rosto do defensor e depois bate na mão dele. Bateu no rosto, bateu na mão. Aí é que tá. Aí, qual foi a interpretação do árbitro? Ah, quando bate numa parte do corpo e bate na mão, não é pênalti, é o braço de apoio, parará, parará. Pois é, só que aqui nesse lance, eu como árbitro falando pra você, eu tive a impressão de que eu vou dar um carrinho, vou deixar o braço e vou me aproveitar de que se é a mão de apoio, eu posso deixar. Então a impressão que eu tive é que o jogador do Atlético Paranaense deixa esse braço deliberadamente, ou seja, de vontade própria, para tentar se aproveitar da regra. Eu tive essa impressão, acho que o árbitro também não ouviu o áudio do VAR. Eu acho que esse jogador teve essa intenção, eu acho que o árbitro teve a mesma interpretação que eu e ele marcou pênalti. Eu também marcaria, entendeu? Eu também marcaria, ele marcou pênalti. E aí a Ferroviária foi lá, empatou. Aí, ó, marcou pênalti. E a Ferroviária foi lá e empatou o jogo. Vacilo do Atlético Paranaense. O tipo de vacilo que o Remo não pode ter se quiser vencer esse jogo. Seguindo aí, ó. A Ferroviária fez o que ele conseguiu o gol. E aí, mano, se eles já estavam se defendendo em bloco, foi todo mundo pra defesa. E aí, quando vai todo mundo se defender, beleza, a gente não pode tomar gol, estamos empatando fora de casa. O que costumeiramente se faz? Vamos defender melhor. É isso? Não. Mais uma vez eu vou mostrar para você que a defesa da Ferroviária é fraquíssima. E o Remo tem que se aproveitar disso, cara. Bola parada. Como é que o Remo vai vencer a Ferroviária? Bola parada, cruzamentos na área e contra-ataque. Roubou a bola, deu 2, 3 passes, pronto, já desmontou a defesa da Ferroviária, que costuma muito olhar para a bola e não olhar para o jogador, que é o jogador que faz o gol, não é a bola que faz o gol sozinha, é o jogador que faz o gol. Então, é isso que o Remo tem que fazer para superar a Ferroviária. Bola parada, Atlético Paranaense, vai jogar a bola na área, olha só, mais gente de branco, e olha aí, ó,
3 jogadores aqui, ó, da Ferroviária, e o cara ainda consegue cabecear a bola sozinho. Sozinho. Olha só. Todo mundo olhando a bola aqui, ó. Ninguém tá olhando esse jogador, nenhum deles. Olha como isso é incrível. Esse jogador tá sozinho, ninguém de branco da Ferroviária tá olhando para ele e ele vai sozinho. Aqui eles tiveram sorte porque o goleiro salvou da Ferroviária. E aí, mais uma vez, vacilo do Atlético Paranaense. É o tipo de vacilo que o Remo tem cometido que não pode cometer nesse jogo. E aí, o Atlético Paranaense perde o gol e a Ferroviária arranca um empate do Atlético Paranaense fora de casa. Então, por isso que eu peguei esse jogo da Ferroviária fora de casa, porque o jogo vai ser no Mangueirão, para que o Remo possa se atentar. E você que é torcedor vai ver esse jogo, fique atento também. Quando você tiver o jogo, lembre da minha análise e o que você pode cobrar do seu time e esperar que o seu time faça no jogo de hoje lá no Mangueirão. E para você também que é secador, acompanhar, porque Paysandu vai jogar contra o Atlético Paranaense, eu vou fazer análise, e o Paysandu também vai jogar contra a Ferroviária no futuro, então fiquem atentos a isso aí que eu estou falando. Beleza? Essa foi a minha análise. Se você gostou, me segue se você está no Instagram. Se você gostou, se inscreve aí, coloca um comentário, me ajuda, gente. Essa análise dá um trabalho para fazer e às vezes muita gente não assiste, gosta e nem comenta, pô. Deixa um comentário, diz bacana, diz verdade, diz excelente, manda um joinha, comenta qualquer coisa e me ajuda. Fechou? Me segue se você ainda não me segue e aceito também críticas e sugestões. Fechou? Beijo no cérebro, um abraço forte por trás, tamo juntos e falou!